Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta. E no dia de hoje, aproveitando que a gente vai estar fazendo mais um de tantos vídeos, eu decidi que eu ia explicar mais uma vez como funciona a Evolução Correta, né? Porque eu vi até que tem algumas pessoas que não entendem direito como funciona. Então, eu vou deixar uma imagem para vocês aí de todas as evoluções possíveis para um Gomamon. Todos esses Digimons que estão aparecendo nessa imagem aí, que eu tirei do site wikimon.net, já foram evoluções possíveis para um Gomamon, em diferentes mídias, animes, mangás, jogos, etc, 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 etc. Então todas essas evoluções são possíveis ao serem alcançadas por um Gomamon, certo? O que acontece é que, se você vê todas essas evoluções, muitas delas ficam bem estranhas vindo de um Gomamon, que é literalmente um Digimon foca, certo? Então, quando você pensa assim, pô, qual a evolução que eu tenho que dar pro Gomamon? Na hora, o que vai vir na cabeça é o Ikakumon, óbvio, porque o Ikakumon apareceu em Digimon Adventure, o Ikakumon também é um animal marinho, entre outras coisas. Então, nessa hora você fala, nossa, olha que coisa maravilhosa, eu tenho finalmente uma evolução boa para o meu Gomamon, né, através do Ikakumon. Porém, né, você pode dar outras evoluções para ele, como a gente viu naquela lista. Você pode literalmente fazer o Gomamon evoluir para Growmon X, né? Daí você fala assim, nossa, é possível, que legal, o Gomamon pode evoluir para Growmon X. Ou então a gente pode mudar, a gente pode fazer o Gomamon evoluir para XVmon, né? Que também aparentemente foi possível em algum ponto do tempo, né? Em algum lugar. O ponto é que, mesmo que a gente tenha essas evoluções diferentes para o Gomamon, a mais certinha fica sendo o Ikakumon, certo? Então é basicamente assim com a evolução correta, e é por isso que esse quadro tem esse nome, né? Correta vem de certinha, o que fica mais certinho. Não que as outras evoluções estejam erradas, de forma alguma. Todas as evoluções são corretas para os Digimons, apenas que tem aquelas que ficam mais certinhas, e é por isso que esse quadro tem o nome de Evolução Correta, tudo bem? Então, só quis dar essa explicação novamente, que é uma coisa que eu não explicava fazia muito tempo. Então, no vídeo de hoje a gente vai estar falando, obviamente, sobre o Gomamon e sobre toda a evolução que fica mais certinha para ele, tudo bem? Então vamos começar? Vambora! Então, como qualquer outro Digimon, esse Digimon também vai vir de uma Digitama, de um ovo de Digimon. E quando esse ovo finalmente chocar, de dentro dele vai nascer, na maioria das vezes, um Digimon de nível em treinamento 1. Nesse caso não é diferente, a gente vai ter um Digimonzinho chamado Pitmon. Então o Pitmon tá aí pra vocês. Quem assistiu o vídeo da evolução correta do Kamemon vai ter visto o Pitmon lá também, mas eu vou dar uma explicação sobre ele aqui, obviamente, né? De aparência ele parece um Digimonzinho bem pequenininho, parecido com um slimezinho com orelhazinhas, né? Olhos vermelhos bem grandes. Então, sobre o nome dele, Pitmon, o Pit vem de Pit Pit, que é uma onomatopeia no Japão usada para o barulho de pular em poças, né? Pular em poças d'água. Faz sentido para ele, vocês vão entender. Ele é um Digimon semelhante a Microbius, isso é o que está escrito na descrição dele, tá? É dito que ele vive no Oceano da Net, sempre, basicamente a vida toda dele, que aparentemente é o menor de todos os Digimons que existem, que ele vive apenas de suas emoções. E graças a isso, ele muda de comportamento constantemente. Então ele é um Digimon que se move muito através de emoções, né? Sendo um Digimon criança, ele vai se comportar de uma maneira tipo a mudar o tempo inteiro, constantemente, de comportamento. Ele vai ter uma hora que ele vai estar bravo, um minuto depois ele está super feliz. Basicamente é isso que acontece. É dito que ele é muito curioso e sonha em se comunicar com o mundo fora do Oceano da Net, ou seja, com a Terra, né? Com as partes de Digimons que não vivem dentro d'água, ou com outros Digimons que vivem na água mesmo, porque no caso dele, ele ainda não consegue. Então, aparentemente, o Pitmon não consegue nem falar, né? Mal mover os bracinhos dele para fazer alguma coisa. Mas apesar disso, ele é muito curioso, né? O que é muito interessante. Então, esse foi o Pitmon. E quando o Pitmon ficar vivo tempo suficiente dentro do Oceano da Net, no mundo digital, ele finalmente vai passar para a sua evolução de nível em treinamento 2, que nesse caso será o Pukamon, né? Então vai conhecer o Pukamon quem acompanhou o Digimon Adventure, e lembra que o Pukamon evolui para Gomamon lá, né? Então, o Pukamon, de cara, ele parece uma foquinha, né? Ele já lembra um pouco uma foquinha, meio dinossaurinho, assim, né? De corpo marrom, tem um cabelinho vermelho na cabeça dele, que vai levar para as evoluções, inclusive, né? Sobre o nome dele.
Pukamon. Esse Puka vem de Puka Puka, que é uma onomatopeia para o barulho feito quando alguém ou alguma coisa está flutuando, né? O que é muito interessante. Nesse caso, como ele representa animais marinhos, mais flutuar na água, né? Mas o Pukamon consegue flutuar no ar também. Ele meio que flutua, ele dá uma voadinha assim, né? Ele tem a aparência de um animal marinho em sua infância, quase como um bebê foca, vamos colocar dessa forma. Seus movimentos lembram os dos cavalos marinhos. Quem já viu um cavalo marinho sabe do que eu estou falando. Ele flutua e às vezes fica preso nas coisas quando ele está flutuando. Então ele flutua meio que sem controle por aí, né? É assim que são os cavalos marinhos. Ele tem a personalidade muito amigável, porém, aquela personalidade super amigável que ele tinha quando ele era um Pitimon sumiu. E agora ele vai fugir se alguém desconhecido se aproximar demais dele, né? Então antes ele ia muito perto, agora ele foge. Então isso deve vir de um senso de sobrevivência maior, né? Provavelmente os Pitimons morrem mais facilmente por causa deles serem amigáveis demais com qualquer um que chega perto deles. E no mundo digital isso não é uma boa ideia. Então como o Pukamon ele já é bem mais esperto nesse caso, né? É dito que a sua pele, a pele do Pukamon, ainda não aguenta alta pressão e o frio presentes no fundo do mar, né? Então ele consegue ficar muito pouco tempo lá. Então eles são Digimons marinhos, ele nada no mar, óbvio, né? Mas se ele descer demais, a pressão vai ficando cada vez maior e o frio vai ficando cada vez maior e que a pele dele não aguenta isso ainda. Então ele desce às vezes lá no fundo, mas ele volta rapidamente porque pode acabar vindo a se tornar perigoso para ele, né? Então sobre o Pukamon é isso. E quando esse Pukamon fica vivo tempo suficiente no mundo digital, sobreviver a algumas poucas batalhas, ele finalmente vai evoluir para o pilar do nosso vídeo, que nesse caso aqui vai ser obviamente o Gomamon, né? Então o Gomamon vai aparecer aí para vocês agora. Olhando para a aparência dele, bom, a gente conhece o Gomamon muito bem, ele lembra uma foca, né? Não importa como você olhe para ele, ele vai lembrar uma foca com um cabelinho ruivo na cabeça, né? Branca com umas marcas roxas, muito interessante, muito bonitinho, um dos Digimons mais bonitos do Digimon Adventure desse nível, na minha opinião, né? Então, sobre o nome dele, Gomamon, o Goma do nome dele vem no japonês de Goma Fuazarashi, né? Esse nome em japonês bem complicado de se pronunciar se traduz para foca larga ou foca grande, que também é chamada de foca pintada, né? Foca malhada. É uma foca grande que é cheio de marquinhas, cheia de pintinhas assim, né? Que faz sentido, o Gomamon é bem desse jeito também. É interessante que ele tem esse nome. Então, na descrição dele é dito que ele é um animal marinho que pode andar na terra. Então a gente vê, ele nada bastante, ele gosta de ficar na água, mas ele anda, vai para a terra, vai para onde ele quiser, né? Ele consegue caminhar por aí, bem o que uma foca faria, né? Tem o corpo coberto por pelos que mantém temperatura, então provavelmente ele precisa ter uma temperatura boa dentro do corpo dele para que ele fique bem. Quando ele entra no mar, fica muito frio, os pelos dele contêm temperatura para que ele possa ficar mesmo nas temperaturas frias, ainda se manter aquecido, que é muito interessante, né? Ou mesmo em temperaturas frias fora d'água também. Bem o que uma foca provavelmente faria também, né? É dito que o pelo de seu corpo cresce conforme ele amadurece. E dizem que ele acaba ficando com a cor marrom. É muito interessante isso, né? A gente nunca viu um Gomamon da cor marrom, mas aparentemente eles ficam. Os Pukamons, né, a forma anterior, são da cor marrom, então eu imagino se não tem uma conexão aí, né? Continuando, o pelo laranja que cresce nas costas dele, começa na cabeça, né, parece um cabelo, se move de acordo com os sentimentos dele. Então se ele tá triste, os cabelos caem. Se ele tá muito feliz e animado, os cabelos dele ficam espetados para cima, o que é muito legal. Dá ainda mais personalidade para ele através disso, né? Bem interessante. É dito que ele tem garras fortes o suficiente para quebrar gelo, né? Gelo é bem duro, ele consegue quebrar facilmente, ou seja, se ele te bater com essas garras, você vai estar em grandes problemas. E, por último, é dito que ele pode invocar seus peixes marchantes, né? Quem lembra dos peixes marchantes? Vimos recentemente na temporada nova de Digimon, que parecem ter até personalidade própria, né? Mas aparentemente são todos feitos de água. Então ele invoca os peixes marchantes de qualquer lugar. Ele não precisa estar na água. Ele pode estar no meio do deserto, saem peixes assim, e quando esses peixes acertam alguém, eles viram água, né? Eles são meio que feitos de água, meio que ilusórios, vamos pôr dessa forma, o que é muito interessante também, né? Então,
Pessoal, esse foi o Gomamon. Isso é basicamente tudo que se sabe sobre ele vindo do perfil dele, que é muito legal. Então, imagino que muitos gostem do Gomamon, inclusive, quando esse Gomamon lutar o suficiente, sobreviver tempo suficiente no mundo digital, ele vai então finalmente alcançar o seu nível campeão de evolução. E chegando nesse nível de evolução, a gente vai ter apenas um Digimon aqui, que vai ser o Ikakumon. Ikakumon vai aparecer para vocês aí, muito conhecido também, tá aparecendo até nos episódios da temporada nova agora. O nome dele, pessoal, Ikaku, que significa um chifre, né? Apenas um chifre, o que é muito interessante eles tenham dado esse nome para ele, porque realmente, olhando para a aparência dele, ele parece um grande leão marinho gigante, branco, com presas enormes, e um único chifre enorme crescendo na cabeça dele, né? Faz todo sentido que eles tenham dado esse nome para ele, o que é muito legal, né? Então, indo para a descrição dele. É dito ele ser um Digimon marinho que foi descoberto em um computador de uma base de exploração no Ártico. Então imagine, uma base de exploração no Ártico com pesquisadores lá. Dentro desse computador é de onde vieram os Ikakumons aparentemente, né? Seu corpo, coberto de pelos, é preparado para sobreviver mesmo em terras congelantes. Faz todo sentido, né? Eles vivem no Ártico, eles têm que ser preparados para isso. Seu chifre é feito de mitril, um metal raro do mundo digital. Muito interessante isso. O mitril, pessoal, é um metal que foi criado nos livros, nos contos do Tolkien, né? Quem conhece Senhor dos Anéis? O mitril existe de verdade dentro do mundo digital, assim como existe nas histórias do Tolkien, né? No Senhor dos Anéis, no Hobbit e tudo mais. Com certeza esse metal vem com inspiração de informações que foram colocadas na internet desse mesmo mitril das histórias do Tolkien, o que é muito legal. Não é apenas o Ikakumon que tem menção ao mitril, inclusive, tá bom? É dito então que a pele por baixo de seus pelos é tão dura quanto o seu chifre, ou seja, a pele dele é tão dura quanto o mitril. E a gente sabe que o mitril é um metal ridiculamente poderoso. Quem conhece Tolkien sabe do que eu tô falando, né? Continuando. É dito que a sola de seus pés são capazes de produzir temperaturas elevadas quando Ikakumon quiser. Então isso é uma coisa bem legal, né? Ele é preparado para o frio e os pés dele, que não são cobertos por pelos, produzem temperaturas altas, esquentam, né? Quase como se fosse uma coisa elétrica que você liga e ela esquenta, só que produzem temperaturas bem elevadas, ele consegue até derreter as coisas, né? Então é dito que ele consegue até ficar de pé em lugares, em solo que estiver congelando, sabe? Que quando você coloca a mão assim em cima, ela queima você de tão frio que tá. Ele não se afeta graças ao fato de que ele produz sua própria temperatura através das solas de seus pés, o que é muito interessante, né? É uma coisa que você não vai ficar sabendo, a não ser que você leia, que você entenda do perfil oficial desse Digimon. E daí por último é dito que ele gosta de intimidar seus oponentes com um rugido semelhante aos leões. Os próprios leões marinhos que serviram de base para a criação do Ikakumon fazem isso, né? E eles são comparados com os leões também, por isso eles têm o nome de leões marinhos. Legal que o Ikakumon também faça isso. Então, esse foi o Ikakumon, nível adulto, nível campeão dessa linha evolutiva. E agora a gente vai pro nível perfeito de evolução finalmente. Vamos lá. E chegando no nível perfeito de evolução, mais um que todo mundo conhece é o Zudomon, que vai aparecer aí para vocês. Então, Zudomon, pessoal, é um grande leão marinho, mais uma vez. Ele pelo menos parece também um grande leão marinho, só que dessa vez bem mais puxado para um guerreiro. Ainda é baseado basicamente na mesma coisa que o Ikakumon era baseado, né? Porém, dá para você perceber nele que ele é mais forte, obviamente, né? Então, o nome dele, Zudo, vem de Zudon, né? E Zudon é uma onomatopeia para o barulho de bater, né? Bater, que nesse caso, bater com um martelo. Então, lógico, porque o Zudomon usa um grande martelo para lutar, o principal dele, né? Então o corpo dele vocês vão perceber que está cheio de coisas, ele tem um casco preso com cinto e cintos e pele e tudo mais. Isso tem a ver com ele, com a descrição dele. Então é dito que um Ikakumon ao evoluir se torna capaz de andar sobre duas pernas. É o que aconteceu com o Zudomon, obviamente, né? É dito que ele tem músculos muito poderosos, mas ele os protege, né, ganhando defesa, usando o couro e o casco que roubou de seus oponentes. Ou seja, ele derrotou oponentes por aí e arrancou o couro e o casco deles. E ele veste essas coisas para que ele se proteja do frio, de golpes de inimigos e tudo mais. É isso que eles querem dizer, né?
É dito então que, diferente do chifre do Ikakumon, que cresce novamente sempre que ele o atira, né? O Ikakumon ele solta o chifre dele com o ataque do chifre dele, né? Que vira um míssil. O chifre do Zudomon não cresce se ele o perder, né? Se ele quebrar. Graças a isso, ele decidiu modificar o próprio chifre com o formato de uma serra para o tornar mais poderoso para as batalhas, né? Então, o chifre dele funciona menos para a batalha do que o chifre do Ikakumon. Apesar disso, o chifre do Zudomon é bem grande mesmo. O próprio Zudomon é um Digimon bem grande já, né? E ele esculpiu o chifre dele que nem se fosse uma serra, para que quando ele machuque o inimigo, ele machuque mesmo, né? O que é bem interessante. Então, continuando, sua arma mais poderosa é o seu martelo gigante, o qual ele desenterrou do gelo antigo. Inclusive, muitas pessoas comparam isso com o fato de coisas nórdicas e tudo mais, né, com gelo antigo e tudo mais. Por quê, pessoal? Porque o martelo que ele leva com ele, que ele usa, é chamado de martelo de Thor. É o Thor's Hammer, literalmente é um martelo baseado no martelo que o Thor usa na mitologia nórdica, né, ou nas revistas em quadrinhos da Marvel, né, coisas do tipo. É dito que esse martelo é feito de metal cromo-digizoide, que é o metal mais poderoso do mundo digital. E ao batê-lo, né, bater com o martelo, ele produz ondas de choque enormes que chegam a tremer a Terra. Então, muito interessante. É um Digimon muito poderoso e que tem muita base já em mitologia nórdica, através desse martelo principalmente, né? O que é muito legal. Então vamos dizer que ele tenha conseguido o martelo de Thor e através disso ele foi o escolhido, né? Ele é um Digimon que pode levantar, que é honrado, que tem poder o suficiente para levantar o martelo de Thor em sua mão, que é muito interessante, né? Fico imaginando se ele tem essa propriedade de, se cair o martelo do Zudomon, outro Digimon consegue levantar ele? Acredito que sim, eu acredito que sim, pelo menos, né? Mas esse foi o Zudomon. Então, pessoal, e agora a gente vai para quando esse Zudomon passar por evoluções para o nível Mega, ele sobreviver tempo pra caramba no mundo digital, lutar muito e ele ganhar finalmente as suas formas finais. Então a gente finalmente chega nos níveis Mega de evolução, e nesse caso a gente vai ter 2, né? Sendo que o primeiro eu já tinha citado no vídeo do Armadimon. Nesse caso aqui vai ser o Vikemon, ou Vaikimon, chame como você quiser, como você achar melhor, né? Então, eu já tinha citado ele no vídeo do Armadimon, né? Da evolução correta do Armadillomon, porque muitas pessoas conectam o Vikemon como a forma Mega do Shacoumon, né? E lá eu deixei explicado por que o Vaikimon não fazia parte daquela linha evolutiva naquele vídeo, né? Porque o Vaikimon não tem absolutamente nada parecido com o Shacoumon, nada. Ele não se encaixa naquela linha evolutiva de forma alguma, né? Enquanto que na linha evolutiva do Gomamon ele fica perfeito, né? Então, se você olhar para ele, você vai perceber olhando para ele que ele se parece, mesmo só de aparência, muito com o Zudomon e com o Ikakumon. Então, na cara, você vai falar assim, nossa, ele é perfeito para essa linha evolutiva. Então, mais uma vez, né? Isso quer dizer que o Shacoumon nunca evolui para Vaikimon? Não, o Shacoumon consegue sim evoluir para Vaikimon. Apenas que na evolução certa, onde a gente está falando das coisas mais certinhas, né? De acordo com aparência e descrição e outras coisas, o Vaikimon se encaixa com essa evolução correta aqui do Gomamon e não com a do Armadimon. Tudo bem? Então, maravilha. Era isso que eu queria falar sobre isso, tá bom? Então, como eu disse, da aparência dele, parece bem o que um Zudomon se transformaria, né? Pelos enormes pelo corpo, um Digimon que dá pra perceber que é preparado para viver no frio, enorme, muito forte, muito musculoso, cheio de equipamentos, né? Se veste bem parecido com o que um viking se vestiria na mitologia e descrições que a gente vê por aí, livros e tudo mais, né? Então o nome dele, Vaikimon, o Vai, que obviamente vem de viking, né? Os guerreiros nórdicos da antiguidade, né? Que batalhavam em seus navios enormes e tudo mais. Então, indo para a descrição dele. Um Digimon que governa sobre as terras do Permafrost, ou do gelo eterno, né? Onde nada cresce ou floresce. Muito legal, quer dizer que tem lugares no mundo digital onde o gelo fica eterno, e lá o Vikemon governa, né? É dito que o pelo de seu corpo funciona como cristais de gelo, e que todo o seu pelo é tão duro quanto o próprio cromo-digizoide, que é o metal mais resistente do mundo digital. Ou seja, se ele é coberto por pelos, ele é muito, muito resistente, né? Muito legal isso.
É dito que com sua Morning Star, a Mjolnir, que ele carrega em suas costas, ele consegue até mesmo derrubar montanhas. O que é essa Morning Star? São essas pontas cheias de espinhos, essas bolas de espinhos que estão saindo nos ombros dele. São quase como um nunchaku, sabe? Que ele carrega nas costas enorme e ele usa isso para bater, né? O nome dessa arma é Mjolnir, que é também o nome da arma do Thor, né? Então o martelo do Thor, que o Zudomon usava, basicamente se transformou na Mjolnir, que agora o Vikemon usa, o que é muito legal, né? As duas representam a mesma coisa, né? E dizem até que ele é capaz de distorcer o espaço com seus golpes. Eu acho que isso é um pouco exagerado, né? Mas se ele realmente consegue fazer isso, tudo bem. Continuando, é dito que ele é o líder de exércitos formados por muitos Ikakumons e muitos Zudomons, que andam como grandes exércitos, grandes forças poderosas por aí, liderados por um Vikemon, né? Muito legal isso, né? Como grandes exércitos de vikings, né? De leões marinhos. Dizem que em meio às batalhas que esses exércitos travam, o Vikemon é um guerreiro completamente sem coração. Ele acaba com todo mundo, ele não tem piedade de ninguém. Porém, parece que é um pouco diferente disso, porque ele sempre mostra compaixão por seus companheiros. Então quem tá lutando do lado dele, ele vai ser um Digimon muito bom, que vai cuidar de todo mundo, né? Como um líder, como um bom líder, né? Continuando, ele consegue então criar tempestades de neve que chegam ao zero absoluto. Isso é muito poderoso. E ao congelar seus oponentes, ele os estilhaça como se fossem gelo fino, usando sua Mjolnir, né? Os transformando em nevasca. Então, o corpo de seus oponentes congelados quebram e se transformam em cristais de gelo no ar. Eles viram pó de gelo, assim, né? Basicamente é isso que isso quer dizer. Então, esse pessoal foi o Vikemon. Eu acho ele muito legal, e eu acho que ele é sim o Digimon perfeito como nível Mega dessa linha evolutiva. Ainda bem que eles usam ele hoje como Mega da linha evolutiva do Gomamon, né? Então a gente tem uma segunda forma Mega, como eu disse, são dois Digimons aqui. E essa segunda forma Mega é uma que muitas pessoas sempre citam quando falam da linha evolutiva do Gomamon, né? E ela até foi usada como forma Mega do Gomamon por bastante tempo, que é a Plesiomon, né? Então Plesiomon vai aparecer para vocês aí. Acredito que muitas pessoas já devam ter visto a Plesiomon como forma Mega do Gomamon em jogos, em várias outras coisas que apareceram por aí, né? Ela seria a forma Mega original que tinha sido feita para que o Gomamon alcançasse. Então, olhando para ela, pessoal, ela parece um dinossauro, obviamente, né? Existem dinossauros marinhos muito parecidos com o que a Plesiomon parece. Ela tem o nome disso, né? Então, o nome Plesiomon, esse plesio vem de plesiosauro, né? Que é, obviamente, um dinossauro marinho enorme, né? Então, inicialmente, como eu disse, ela seria a forma Mega do Gomamon, até o Vikemon ser criado e o Vikemon ser colocado como a forma Mega principal do Gomamon, né? Afinal, ele realmente se parece bastante com o Ikakumon, com o Zudomon, até um pouco com o Gomamon. Enquanto a Plesiomon lembra de certa forma mais o Gomamon, né? Tem até as mesmas cores que o próprio Gomamon possui, né? Então muitas pessoas encaixam ela aí dessa maneira. Mas vamos para a descrição oficial dela. É um Digimon que antes acreditavam ser apenas o resultado da imaginação, né? Que tinham Digimons que viam ela por aí e falavam, não, ela não existe, isso daí é uma lenda, né? O que é muito interessante. Então é dito que ela foi descoberta em um computador britânico de pesquisa sobre criptozoologia. Então, se vocês sabem o que é criptozoologia, é basicamente um tipo de zoologia de estudo sobre animais fantásticos e místicos, como por exemplo o pé grande e coisas do tipo, né? Isso é criptozoologia. E quem é o animal estudado pela criptozoologia que se parece com a Plesiomon? É o monstro do Lago Ness. Então, a Plesiomon não só é baseada no plesiosauro, mas é baseada em descrição no monstro do Lago Ness, né? Tem até toda essa lenda por trás dela ser um Digimon imaginário, que os outros acham que vem, mas na realidade não existe, né? Então, continuando. Aparentemente, ele sempre aparece quando a neblina está presente, neblina forte, você não consegue ver ele bem, ele sai da água nessas horas, né? E por isso criaram histórias sobre um Digimon raro e lendário que aparece lá em algum lugar no meio da neblina, uma sombra assim. E é o Plesiomon, né? Nesse caso ele existe mesmo de verdade, né?
seu corpo é do branco mais puro e chega a brilhar. Então quando tem a luz do sol, ele brilha bastante assim, né? Então dificulta bem para os outros verem ele, e por isso tem toda essa história, esse misticismo por trás de se o Plesiomon existe de verdade mesmo, né? Assim como tinha no Monstro do Lago Ness. Então, indo para o que ele gosta de fazer, né? É dito que o Plesiomon gosta de cantar, e ele tem uma voz fina, mas muito profunda, quase como baleias cantando, sabe? Você já ouviu baleias cantando? Então, usando sua voz, ele envolve os ouvintes, aqueles que estão ouvindo a música cantada por ele, em muita tristeza, fazendo-os perder completamente o espírito de luta. Então eles ficam emocionados, é uma música muito bonita, envolvente, que deixa quem escuta muito triste, né? Então muito interessante isso, né? Animais marinhos têm vozes dessa forma. Até acredito que o Monstro do Lago Ness talvez teria uma coisa como essa, né? Envolve ainda mais esse monstro num mistério, né? E o Plesiomon tem tudo a ver com isso, que é muito legal. Então, esses são os dois megas que eu queria citar. Até para finalizar, se vocês perceberem a descrição do Vaikimon e a descrição da Plesiomon, nas duas você consegue perceber que o Vaikimon fica melhor para essa linha evolutiva do que o Plesiomon, mas o Plesiomon se encaixa também muito bem aqui, então ele está aqui com certeza. Tá bom, dia escolhidos? Então, agora a gente vai para os níveis Mega acima do Mega, tá bom? Então, vamos lá. Então, assim como os níveis Mega, a gente vai ter dois níveis acima do Mega aqui, cada um vindo de um dos dois Megas. Então, o primeiro acima do Mega que eu quero citar é o Omegamon ou Omnimon Merciful Mode, né? Que eu citei inclusive na linha evolutiva do Patamon, né? E tudo mais. Por que ele tem que ser citado? Obviamente, porque em Digimon Adventure ele foi a mega difusão entre todos os Digimons do grupo de Digimon Adventure. Então, dentro do Omegamon Merciful Mode existe um pouco do Vikemon, né? Então o Vikemon foi usado para essa fusão. Sem o Vikemon, o Omegamon Merciful Mode não existiria. Então faz sentido que ele apareça aqui, tá bom? Eu não vou citar tanto sobre ele, assim como eu não citei no vídeo do Patamon, né? E de outros, porque não tem necessidade. Ele é apenas mais um Omegamon. Os ataques dele são principalmente baseados no Metal Garurumon e no Wargreymon, né? Apesar disso, ele tem o Vikemon dentro dele, e por isso, como eu disse, faz sentido que ele apareça nessa linha evolutiva, tá bom? Então, o Omegamon Merciful Mode vai ficar aí, vindo do Vaikimon. E agora a gente vai para o segundo nível acima do Mega. Vindo da Plesiomon dessa vez, a gente vai ter o Aegis Dramon, né? Ou Aegis Dramon, chame como você quiser. Sua pronúncia não vai fazer diferença nesse caso. O Aegis Dramon, pessoal, é um Digimon muito legal. Ele foi criado para jogos de videogame inicialmente. É um Digimon muito legal, inclusive, com uma descrição incrível e que tem uma conexão, obviamente, muito forte com a Plesiomon. Né? Então vocês vão olhar para ele e vocês vão falar assim, nossa, ele não parece com nada que a gente viu até agora nessa linha evolutiva. Sim, com certeza, mas tem uma explicação para isso na descrição dele. Sobre a aparência dele, pessoal, ele parece uma mistura de muita coisa. Ele parece uma máquina de guerra com asas de inseto do lado, os braços com armas, uma cauda e patas diferentes. A cara dele parece a cara de um dragão com chifre azul, né? E em cima dele, nas costas dele, vocês vão perceber um formato ali, né? Que é o formato de um barco, né? Então, basicamente, ele carrega meio que uma lancha nas costas dele, pelo que dá pra perceber, né? E o interessante é que muitas pessoas vão conectar o nome dele com a coisa errada, aparentemente. Porque o nome dele, Aegis Dramon, né? O monstro dragão Aegis, né? O Aegis é um nome dado para o escudo de Zeus na mitologia greco-romana, né? E tá certo isso, realmente. Porém, ele é uma máquina de guerra. Esse Aegis foi baseado em outra coisa na criação desse Digimon, aparentemente. Então, o Aegis do seu nome é baseado nos programas ABMD, né? Que foram criados pelos Estados Unidos para se protegerem de ataques usando mísseis, né? Ou seja, o Aegis do nome do Aegis Dramon é baseado em operações de proteção e defesa em caso de batalhas e tiros e mísseis e coisas do tipo, né? Não no escudo da mitologia, né? Não que o nome original já não seja baseado no escudo da mitologia. Vocês entenderam, né? Então, por que ele vem da Plesiomon com tudo isso? Vamos começar então no perfil oficial dele. Ele é o resultado da fusão entre uma Plesiomon com as informações da espécie das Sidramons, né? Então a gente sabe que as Sidramons chegam em Metal Sidramon no final, e as Metal Sidramon são companheiros do Aegis Dramon também, fazem parte do mesmo grupo, da mesma constituição.
E quando eles fundiram as informações da Plesiomon, de uma Plesiomon inteira, com informações de uma Sidramon, da família das Sidramons, eles criaram o Aegis Dramon. Então, basicamente, antes ele era uma Plesiomon mesmo, né? Isso de descrição, oficial mesmo, né? Mas, aparentemente, ele também possui informações de um Digimon chamado Crossmon em seu corpo, né? O Crossmon é um outro Digimon nível Mega, né? Que a gente vai falar em outro vídeo. Ele não fica muito bom de eu falar dele nesse vídeo aqui, mas apenas saibam que ele também está meio que presente nessa forma Mega, né? Aí então, continuando. Dizem que sua armadura, feita de Chromedigizoide dourado, é capaz de purificar todo o mal. É interessante isso, pessoal, porque alguns Digimons como Magnamon possuem Chromedigizoide dourado em sua armadura, e eles realmente purificam todo o mal. Mas nesse caso eu não sei se esse Digimon faria isso, né? Chromedigizoide dourado é um Chromedigizoide muito resistente. Ele é o mais resistente, basicamente, de todos os Chromedigizoides, mais próximo do original, que vem do Huanlongmon, né? Por isso ele tem a cor dourada. Então realmente esse Digimon é muito resistente também, né? Ele é membro do Crack Team, né? Um grupo de Digimons, né? Que tem por aí, que é guiado por hackers e coisas do tipo. E trabalha em analisar informações sobre os inimigos e reconhecimento. Bem coisas de guerra, bem coisas de espionagem, né? Ele vai por aí pegando informações de inimigos e tal, por baixo d'água, no ar. E ele, através de pegar essas informações, ele vai, leva para algum lugar e analisa e fala, nossa, é isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo. Bem interessante, né? Ele também é chamado de o cérebro do Crack Team. Por quê? Porque ele, além de ser capaz de analisar qualquer informação rapidamente, ele então envia para todos os seus companheiros do mesmo time, sempre dando a eles a vantagem em qualquer situação. Mesmo se for batalha, se for uma situação de só descobrir alguma coisa, ele sempre dá a vantagem para o time dele. Então, muito legal, é um Digimon muito importante para esse time, né? Além disso, ele possui poder de fogo o suficiente para permitir aniquilação em nível de batalhões de guerra, né? Mesmo quando ele estiver agindo sozinho. Então o corpo dele é armado até os dentes. Ele tem mísseis, ele tem armas de fogo, ele tem armas de água, ele usa poderes de água poderosíssimos que vêm inclusive da Plesiomon e das informações da família da Sidramon, né? Faz dele um Digimon muito forte, né? Então faz sentido que ele seja a transformação do Digimon Mega. A gente vê através dessa descrição que ele realmente é muito poderoso, né? Faz todo sentido que ele fique aqui, até porque ele vem principalmente de uma Plesiomon, tá bom? Se eu não me engano, pessoal, no jogo Digimon All Star Rumble, né, que lançou há bastante tempo atrás, o Gomamon ele chegava em Plesiomon e a Plesiomon conseguia se transformar em Aegis Dramon lá naquele jogo, né, dando ainda mais uma confirmação para tudo isso, que é muito legal. Então, chegando nesse Digimon, a gente termina essa linha evolutiva. Então, de escolhidos, é assim que essa linha evolutiva termina. Vou deixar ela um pouco mais aí para vocês irem checando ela aí. Então, essa é uma linha evolutiva muito legal, porque ela é muito certinha, né? Ela fica muito boa para esses Digimons, né? Vindo do Gomamon, vai pro Ikakumon, que vai pro Zudomon, tudo legal. Quando chega na forma Mega, uma se parece mais com o Zudomon e com o Ikakumon, a outra se parece mais com o Gomamon. As duas ficam muito boas. Tem duas formas acima do Mega muito legais também, né? Sendo que uma das duas é até pouco conhecida, sendo a Aegis Dramon, né? Então fazer esse vídeo foi super legal. Inclusive, muitas pessoas pediam para mim fazer do Gomamon fazia bastante tempo. Eu deixei passar um pouco mais de tempo para mim fazer essa linha evolutiva, porque os Digimons de Digimon Adventure são muito conhecidos. Então, se eu fizesse um atrás do outro, perderia a graça. Eu achei que seria mais legal se eu fizesse eles separadamente dessa forma, né? Mas chegando na hora certa, eu vou fazer esses vídeos e vai ficar incrível. Tenho certeza que esse vídeo aqui ficou muito legal para todos vocês. Eu espero que aquela explicação que eu dei no começo do vídeo sobre como funciona a evolução correta tenha ajudado a explicar para vocês do que se tratam esses vídeos, né? Porque eu vi que tinha algumas pessoas que às vezes falavam assim: olha, Genai, evolução correta não existe em Digimon. Todas as evoluções são corretas. E eu realmente concordo com isso, vocês estão certos, todas as evoluções são corretas. Porém, eu prefiro fazer o Agumon virar Greymon do que o Agumon virar Devimon. E o Agumon pode virar Devimon, vocês sabem disso. Então, se eu tivesse que perguntar pra vocês, qual das duas fica mais certinha? O Greymon ou o Devimon pro Agumon? Não interessa. De aparência, o Greymon realmente fica muito mais certinho pro Agumon
do que o Devimon, que é um cara humanoide que parece o Batman, certo? Então, assim, é disso que se tratam esses vídeos, tá bom? Eu espero que essa explicação tenha ficado boa e que esse vídeo tenha ficado ainda melhor do que a explicação, tá bom? Então, vou só pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam de mais essa evolução correta, do Gomamon, de todas as formas dele que eu deixei aí pra vocês. Seus comentários são muito importantes, por favor não deixem de comentar. E também, se possível, que, como eu sempre peço, vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho. E se quiserem dar ainda mais suporte pro canal, estejam clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a quem assistiu mais esse vídeo aqui. Aguardo vocês para os próximos. Fui Dia Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.